Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados. O que é que você é? Olha para o teu irmão, o que é que ele é? Diz para ele o que é que ele é. Afirma para ele o que é que ele é. Afirma para ele, para ela o que é que ele é, o que é que ela é. Diga para ele, você não é filho do maligno, você não pertence ao maligno, você é filho de Deus, chamado para ser filha e filho de Deus. Maravilha. Quero falar com você sobre decisão. Quero falar com você sobre o amor cristão e a decisão que a gente tem que tomar de ser um cristão que ame. E eu estou sendo desafiado. A gente tem que ser desafiado a isso. A tendência, por tudo que acontece, é a gente ir esfriando. O Senhor Jesus disse isso, que o amor de muitos esfriaria. Não de muitos, não de todos, mas de muitos. E tomara que a gente não esteja dentro dessa porcentagem aí, né? Desses os quais o amor esfria. É esse o desejo do meu coração com essa palavra hoje. E preparar seu coração para a ceia. Amém? Lucas 22, versículo 1. Lucas 22, 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Eles não tinham medo de Deus, mas tinham medo do povo. Existem pessoas que têm medo de gente, que têm medo de pessoas, mas não temem a Deus. Tem medo do que o fulano, o cicrano, o bandido, o marginal, tem medo do que eles possam fazer, do que os corruptos possam fazer, do que o presidente possa fazer, mas não teme a Deus, não tem medo de Deus. Então há uma inversão de valores aqui. Eles queriam matar Jesus, mas eles temiam o povo. Então, o que aconteceu? Me responda, o que foi que aconteceu? Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Quem era ele? Então é possível andar com Jesus e ficar endemoniado. Porque andar com Jesus não é suficiente. Vir para culto não é suficiente. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Então veja, aqui há um complô do céu e da terra contra Jesus. Da terra porque os chefes dos sacerdotes queriam matá-lo. Isso é da terra. E das áreas espirituais, das áreas celestiais, porque existem 3 céus. O céu que você pode ver, o céu espiritual e o céu onde Deus habita, o terceiro céu. E veja que o mundo espiritual estava também tramando contra Jesus. Ele entra então na trama. Eu vou ser muito rápido aqui.
Ele entra na trama porque tem alguém disposto. Satanás entra na trama porque tem alguém disposto. Porque tem alguém que se dispõe a ser usado por ele. Mesmo andando com Jesus. Isso é complicado. E me fez pensar nesses dias. E pensar seriamente que tipo de igreja nós estamos sendo. Então veja. Ele se dirigiu, Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles. Ele sentou e tratou com eles como ele poderia entregar Jesus. E, claro, era um dos dele, era um dos 12 que andava com ele. Conhecia os hábitos, sabia onde Jesus ficava, sabia como Jesus se comportava, sabia onde Jesus estava, porque todas as noites Jesus ia orar, ia para o jardim de Getsemane orar. E a proposta muito os alegrou. Eles prometeram dinheiro. O nosso dinheiro, ele pode servir para edificar a obra de Cristo, ou não. Ele pode servir para financiar ou não a obra. Aquele dinheiro do templo, que era para a obra de Deus, se tornou contra. Quem está entendendo aqui? O que é que você está fazendo das suas primícias, dízimos e ofertas? Aquilo que era para financiar a obra, acaba indo contra. Então veja aqui. Eles se alegraram e fizeram uma proposta. Você sabe quanto foi a proposta? Não sabe? Lê Bíblia, simples. Não sabia a respeito do teu mestre. 30 moedas, irmãos. 30 moedas. Olha só. Ele consentiu, Judas, ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Porque, como eles temiam, então ele escolheu uma hora em que a multidão não estivesse. E essa hora foi justamente na noite. Na madrugada, onde Jesus se recolhia com os discípulos para orar, para ir para o Getsemane. E Judas sabia. Eu quero falar sobre esse cara aqui, sobre Judas. Mas eu quero também falar sobre essa questão de Satanás entrar, da ação de Satanás nas pessoas. E claro, no que nos interessa, que é principalmente a igreja. Porque é muito complicado a gente ver algumas coisas. Acho que a igreja precisa novamente de doutrina, de ensino, de entender quem é, de vigiar, de ter cuidado com a vida e com as decisões que toma. Eu quero trazer você hoje a uma decisão, uma decisão de verdade. Esse Judas, ele era Iscariotes. O versículo 3 diz isso. Chamado Iscariotes. Iscariotes é o homem da adaga. Os Iscariotes eram
eles eram partidários, eles faziam parte de um partido que queriam libertar Israel pela força. Eles eram eles lutavam, na verdade, eles queriam a libertação de Israel, mas pela força. Dava bobeira, eles matavam os guardas romanos. Porque, se você não sabe, Roma era que tomava conta de Jerusalém, de Israel naquela época. Mas os iscariotes, eles não aceitavam. Então eles eram revolucionários. Então quando Judas, e Pedro também era zelote. E eles eram zelotes. Então, quando eles viram que Jesus vinha, e eles creram que Jesus era o Messias, eles esperavam o Messias que viria libertar Israel, então eles disseram, é a hora, chegou o rei, agora é hora de se juntar a ele, nós vamos acabar com tudo, nós vamos quebrar tudo, passar a faca, a navalha. Foi por isso que Pedro cortou a orelha de Malco lá no jardim, porque ele era um zelote, ele andava com a adaga. Eles queriam tomar Israel pela força. E ele se junta então a Jesus nesse espírito. Ele queria tomar a força. Se agora o nosso rei chegou, aleluia, o Messias chegou, o Messias prometido chegou, e agora o reino vai ser tomado de Roma, e nós vamos para a liberdade. Era isso que eles achavam, mas de repente vem Jesus com uma mensagem. E a mensagem de Jesus está em João, versículo 17, 15, 17, João 15, 17. E Jesus vem com esta mensagem. Qual era a mensagem? Acabou com ele. Que conversa é essa? Tem que ser espada. Tem que ser guerra. Tem que ser luta. Os inimigos têm que ser abatidos. Que conversa é essa? Amor, amar uns aos outros, dar face, se eles baterem numa face nossa, porque eles batiam quando eles não queriam obedecer. Jesus disse, os guardas romanos, eles eram treinados para bater. Jesus vem, se eles te baterem numa face da outra, conversa é essa? Ninguém vai conseguir derrotar um reino poderoso como é o reino romano, com beijinho, com amor. Ele pensou isso, e por isso ele se suicidou. Porque ele só compreendeu o quanto Jesus o amava quando ele viu Jesus indo para a cruz. E ele não fez isso porque ele se converteu, ele fez isso porque sentiu remorso. Quem se converteu foi Pedro. Pedro chorou amargamente. Mas Judas chorou amargamente e se suicidou. Porque ele não aguentou o peso. Sabe por quê? Porque ele não tinha entregado o peso para Jesus. Quem não entrega peso, carrega peso.
Por isso que tem muita gente depressiva. Por isso que tem muita gente cheia de mimimi. Porque ainda não entendeu que Jesus já levou o peso. Hoje também é noite de cura. Então vamos aqui. Esse cara, ele foi tomado por Satanás, andando com Jesus, sendo um dos 12 escolhidos por Cristo. E ele foi tomado. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, e eu fui procurar essa palavra entrou. E é literal. A palavra no grego é entrou, foi tomado. Ele ficou endemoninhado, o diabo entrou nele. E aí, então, Judas procurou o sacerdote, mas isso já estava no coração dele. Sabe por quê? Me pergunte, por quê, apóstolo? Porque ele não concordava com o modo do líder dele trabalhar. Porque ele tinha um modo particular. Diga assim: tem que ser do modo de Cristo e não do meu modo. Quando você sair daqui hoje, você vai pedir perdão, você vai atrás daquela pessoa com quem você tem rixa, porque não se resolve pela guerra. Servos de Jesus, discípulos de Jesus, resolve as coisas no amor, na paz, e não na guerra. Nós não fomos chamados para guerra. Nós não fomos chamados para briga, para luta, para ser trava. Nós fomos chamados para ser pedra de passagem e não pedra de tropeço. Mas eu tenho que te explicar o que eu vou explicar aqui. Que esse amor não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com obediência. Porque nós não somos, apesar de vivermos num país democrático, o povo de Deus não é democrático. Apesar de toda a América do Sul estar se transformando em socialista, o cara conseguiu, o bloco fechou. Você sem querer agora vai ser socialista. Mas não tem nada a ver com isso, porque eu não sou socialista. Eu não sou comunista. Eu estou debaixo da teocracia. Nós somos teocráticos. Teo quer dizer Deus. Presta atenção. Cracia, governo. Então, teocráticos são aqueles que estão debaixo do governo de Deus. E aqui é obediência. Acabou. Amor cristão tem a ver com obediência e não com sentimento. Esse negócio de eu não estou sentindo, isso é coisa de almático e não de homem e mulher espiritual. Homem e mulheres espirituais não esperam para sentir. Eles não sentem para obedecer. Eles obedecem e depois sentem. Eu quero te convidar a ser esse crente vencedor. Então veja, Satanás entra e ele vai para os sacerdotes. O céu, eu disse, o mundo espiritual e a terra se juntam contra Jesus. Contra Jesus. E sempre foi assim. Satanás tem os deles, tem os dele aqui na terra. Jesus disse isso na parábola. Ele disse que
Satanás vem e planta no campo os dele. Mas na colheita do final dos tempos, os anjos virão e farão essa separação. Porque eu e você não sabemos quem são. Mas os anjos sabem. Eles vão vir designados para isso. Eles vão te pegar pela mão e me pegar pela mão e vão nos levar para a glória. Mas para que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, você tem que tomar uma decisão hoje. De verdade. Porque o versículo 6 diz, olha só, e ele consentiu. Você sabe o que quer dizer a palavra consentir? Aceitar. Tomar a decisão de. Então Judas, ele decidiu lutar pelas coisas dessa terra, parar de lutar com as coisas do céu, espirituais, o reino que Jesus veio implantar, que não é deste mundo. A apóstola Geralda já disse aqui, não é deste mundo, esse reino não é deste mundo, nosso reino não é deste mundo, nós somos embaixadores aqui, representantes do reino aqui. E eu quero que você saiba que embaixador no outro reino, ele tem autoridade. Ele chega no outro país, mas aquele lugar onde ele mora, o consulado, é parte do país dele naquele lugar. O consulado japonês é lá perto da minha casa. Mas para você entrar lá, você precisa de uma autorização japonesa, não é brasileira. Os brasileiros não podem invadir lá, porque aquilo ali é Estado japonês. É terra dos japoneses. A área do consulado é terra japonesa, porque eles são representantes do Japão aqui. Eles têm autoridade naquele lugar. Eu quero declarar na sua vida, para ver se você entende de uma vez por todas. Você é embaixador, você é representante de Cristo nessa terra. O lugar não é nosso, mas nós temos autoridade onde nós estamos, porque somos representantes dele, representantes desse reino. Então entenda, Satanás entra e ele consente. O que você tem concedido? O que você tem consentido na sua vida? A que você tem dado legalidade? Não se preocupe, se você der legalidade, o diabo vai entrar no negócio. Então depende de quem? Depende de quem? De ti e de mim. É uma decisão. Agora, eu vou quebrar mais o teu cabeção. Olha o que diz em João 17:12. João 17:12. Leia aí. Vamos lá, perdão, o capítulo 17 de João é o capítulo em que Jesus ora. É conhecido como oração sacerdotal de Cristo. Ele ora. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver a divisão. Claramente você vai ver a divisão. Quase todas as Bíblias, pelo menos que eu conheço, tem essa divisão. Primeiro lugar, do capítulo 17 de João, do versículo 1 ao versículo 5, ele ora por si mesmo. Jesus ora por si mesmo. Pode olhar aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia de papel. Se você não tiver, olha na sua digital, que a divisão está aí. Então ele ora por si mesmo. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora pelos discípulos. E
A partir do versículo 20 ao versículo 26, ele ora por todos os crentes, por aqueles que ainda viriam a crer nele. Então veja, Jesus faz uma oração geral. E quando ele está orando pelos discípulos, ele diz isso aí, ó. 17:12, o que é que ele diz? Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. O nome de Jesus é poderoso, tem autoridade. E o nome de Jesus nos guarda. Então não é simplesmente o jargão da linguagem crentez. Em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Não é só isso. É o nome poderoso que se usa para nos guardar, para nos proteger. É o nome que nos dá autoridade. Aí ele fala, ó, eu guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isso é para pirar o cabeção. Destinado à perdição. Tem gente que vai para o inferno. E tem gente que vai para o céu. Quem é que vai para o céu aqui? Tem gente que não vai, que não quer ir, ainda está pensando, será? Não levanta a mão, irmão, toma posse, porque é pela fé. Quem vai para o céu aqui? Porque não depende de você, né, do que você faz. Já foi pelo que Cristo fez. E pelo que Cristo fez, foi suficiente para te colocar no céu. Amém? Então preste atenção, mas você tem que tomar uma uma decisão. Então esse cara foi destinado à perdição, porque ele tomou uma decisão também. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que quer dizer isso? O único que tem todo o poder, onipotente. O único que sabe todas as coisas, onisciente. E onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É o único. Então Ele já sabia. E é baseado nisso que foi determinado para a perdição. Quem está entendendo aqui? O Senhor está me dizendo, apóstolo, que isso poderia ser mudado? Não sei. Mas eu creio que sim. Porque não diz o nome. Poderia ter sido outra. A questão é que dos 12, só ele consentiu. Você está entendendo, sim ou não? Então, esse cara, ele consentiu, porque havia algo terrível sobre ele. Era a mesma coisa que aconteceu com Caim. Olha o que 1 João 3,12 diz. 1 João 3,12. O que diz aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Não sejamos... Opa! Como é? Ele pertencia a quem? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais as do seu irmão? Eram justas.
Não tem a ver com obra. Em Gênesis capítulo 4 teve uma conversa com Caim. Porque Caim ficou com raiva, porque as obras do irmão, agora você já entendeu melhor, porque as obras de Abel eram justas, eram boas, eram justas, mas a dele não, era má, maligna. E qual foi a obra maligna de Abel? De Caim? Qual foi a obra maligna de Caim? Você pensa que foi matar o irmão? Não, isso foi apenas mais uma obra maligna dele. O que é que definiu que Caim era do maligno? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Quem nasceu primeiro? Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Vamos lá. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Começou a malignidade. A malignidade de Caim começou na oferta. Começou a se expressar na oferta. Olha lá. Então ele trouxe, vamos aqui, volta o texto, no 3. Isso é importante para você. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Passado algum tempo, isso passou tempo. Passou muito tempo. Ele colheu e passou muito tempo. Ele comeu o melhor, plantou o melhor. Ele fez tudo que ele tinha que fazer. E depois ele tirou a oferta e levou. Ele era agricultor. Aquela porcaria de oferta que ele trouxe para Deus já estava podre, já estava estragada. Ele não levou em consideração o Deus que ele estava servindo com a oferta, que ele estava adorando com a oferta. Porque ele não deu prioridade, ele não tirou a primícia, ele tirou o que ele achava e levou para Deus. Passado algum tempo, passou muito tempo, aquilo estava estragado, aquilo estava podre. Então começou, e tomara que você se converta hoje. Começou a malignidade de Caim pela oferta. Porque não dá prioridade a Deus. Ele não tirou primícia. Não foi primícia. Foi passado um tempo. Ele pagou primeiro as dívidas dele. Fez tudo o que ele tinha que fazer. E o resto ele deu para Deus. Começou a expressão da malignidade de Caim na adoração. Em oferecer a oferta. Você que não primicia, não dizima, não oferta. Eu sou obrigado a dizer para você, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Toma cuidado. E para de criticar a obra. Porque foi isso que aconteceu. Ele queria fazer do jeito dele. Estou falando de Judas. Tem que ter obediência. Não é sentir, é obedecer e crer. Muito bem, e olha só, passa, filhão. Abel, por sua vez, o que foi que Abel fez? Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Diga primícia. Prioridade. Por isso a obra dele era justa. Foi a única obra que aparece de Abel. Que João lá, em 1 João 3,18 que nós lemos, está dizendo, porque as obras do seu irmão eram justas, da deles era má. É a única obra que aparece, não tem outra. Então preste atenção aqui. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel
e a sua oferta, porque o ofertante vem em primeiro lugar. Primeiro ele aceitou Abel, o coração de Abel, depois a oferta. Passa, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele fez assim, ó. Porque Deus não aceitou a oferta dele, porque ele achava que tinha que aceitar, porque tem gente que é assim na igreja. Acha que Deus tem que aceitar e acabou, não quer obedecer. Ele não quer fazer o que tem que ser feito. Ele quer entregar de qualquer forma. E aí quando ele vê o irmão abençoado, o pastor orando, botando a mão na cabeça, e as bênçãos acontecendo, ele faz assim, ó. Transtorna o rosto, ele fica com raiva. Eu acho que foi nessa hora aí que o capiroto entrou. Diz assim, mas não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vamos lá. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por que você está com essa cara, meu irmão? Solta um sorrisinho aí, camarada. Para de ser assim. A gente fala de oferta e fica com raiva, rapaz. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha lá. Vamos ler? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Satanás está bem aí, ó. A porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele era do maligno? 1 João 3 diz que sim. Mas o que Deus fala para ele? Toma uma decisão. Domina esse teu sentimento, porque isso vai te levar para o inferno, o diabo vai entrar em ti. E tu vai consumar o ato. Foi isso que aconteceu com Judas. Quem está entendendo aqui? Dá para tu te dominar, dá para tu trocar esse sentimento, essa tua alma, que só é de briga, de confusão, e tu começar a me obedecer e fazer o que eu quero, porque eu quero te abençoar, mas tu tem que dominar esse negócio aí. E tu dominando a tua alma, meu filho, tu vai dominar Satanás. Olha aí. Passa, filhão. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Porque ele não tem coragem de fazer na frente de todo mundo. É igual Judas. É o mesmo espírito. Aí ele faz na incuba. Como se Deus não estivesse vendo e não conhecesse o coração. Sonda o coração, irmão e irmã. É isso que nós temos que sondar, o nosso coração. Aí ele leva o irmão para o campo. E quando estavam lá, Caim o atacou. Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então ele só fez expressar a malignidade, que já tinha sido expressado lá na adoração. Quem está entendendo aqui? E Deus já havia falado com ele. Eu estou de olho nessa tua oferta, camarada. Eu estou de olho no modo como tu ofertas. E esse negócio não está deixando eu ter comunhão contigo, como eu deveria, te abençoar como eu deveria. Domina isso, camarada. E tira do teu coração esse sentimento, porque tu vai acabar matando alguém. E sabe o que o não dizimista, o não ofertante, o não primiciante faz? Ele mata irmãos. Porque o dinheiro,
a oferta que ele deveria dar para crescimento da obra, para ajudar, para coisar, não faz. E pessoas estão morrendo todos os dias indo para o inferno por causa disso. Quem está entendendo aqui? Eu não quero colocar peso em ninguém não, mas vamos nos converter. E eu não vim para pregar sobre oferta. Quem está entendendo aqui? Eu não estou pregando, e não é sobre dinheiro que nós estamos falando também. É sobre uma atitude do coração que precisa ser mudada. É engraçado como João gosta do capítulo 3, né? No capítulo 3 de João, 3,16, que está lá, o grande versículo do amor, né? E aqui também, 1 João é o mesmo escritor, mas é a primeira carta, que ele fez 3 cartas. E a primeira carta está no capítulo 3. Olha só, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Está falando de quê? Vamos lá, gente. Vou repetir. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O que ele está falando? De quê? De amor. Olha lá. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados. O que é que você é? Olha para o teu irmão, o que é que ele é? Diz para ele o que é que ele é. Afirma para ele o que é que ele é. Afirma para ele, para ela o que é que ele é, o que é que ela é. Diga para ele, você não é filho do maligno, você não pertence ao maligno, você é filho de Deus, chamado para ser filha e filho de Deus. O amor do Pai se manifesta em sermos chamados. Ele mostra esse grande amor de pecadores, ladrões, traficantes, homossexuais, lésbicas, corruptos, homicidas, parricidas, matricidas, os piores bandidos dessa terra têm a chance de se converterem ao Cristo, ao Rei dos Reis, que veio implantar um reino, que nos chama para uma outra luta, para uma outra batalha, não pela guerra, não pela espada, mas pelo amor. Ele é o príncipe da paz, ele não é o príncipe da guerra. Então, ele diz como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Eu todas as noites agradeço, nas madrugadas e quando eu oro, durante o dia eu agradeço a Deus e digo, meu Pai, muito obrigado. Porque eu sei quem eu era. Disso que eu disse aqui, eu só não matei pai e mãe. E como eu disse aqui, eu não me lembro também se bebia demais. Mas roubei, menti, caluniei, trafiquei. E como é grande o amor de Deus por mim. Porque Ele me concedeu a graça de ser chamado filho dEle. Então essa obediência que eu estou falando para você, é pelo conhecimento de quem é Deus. Ele é maravilhoso. E eu quero declarar nessa noite de novo, Ele te ama. E Ele te chamou para um outro reino, para uma outra coisa. Então, Ele diz, o 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha que esperança maravilhosa. Nós vamos ver Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não vamos ver como Judas viu. Quem está entendendo aqui? Olha lá. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então essa purificação depende de mim. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou
para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então quem está nele não tem pecado, porque ele não tem pecado. Isso não quer dizer que você não seja pecador. Eu e você pecamos todos os dias, somos pecadores, mas somos pecadores perdoados. É nisso que você tem que crer para viver sem acusação. Vamos lá. 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Aquele que pratica pecado, que não deixa de praticar toda hora, não consegue se libertar. Ele já te deu esse poder. Filhinhos, não deixa que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Agora ele entra lá no Caim. E no Abel. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, não tem como, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. E aí ele começa. Esta é a mensagem, 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Se você nutre algum sentimento contra alguém, quando eu me lembro, me dá vontade de matar, você não nasceu de Deus. É simples assim, porque é a palavra que diz. Agora preste atenção. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Já passamos. Se você ainda não passou, você pode passar hoje. Da morte para a vida. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama. 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. 2 pontos, chamando a atenção para o que vem depois. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém, presta atenção, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
assim saberemos que somos da verdade. Como? Que assim é esse? Assim saberemos. Assim como? Se eu amar o meu irmão e praticar o amor, não é sentir. Amor bíblico não é sentimento. Não confunda o eros, que é o amor entre homem e mulher, e nem o filéu, que é o amor entre também pai e filho, com o amor que ele está pedindo aqui. Esse amor é praticar, não é sentir. Eu sou um homem, uma mulher. Eu não, mulher não, só homem. Eu sou um homem, você é uma mulher cheia do amor de Deus. Se você praticar, obedecer o mandamento, amar, que é a prática, que é fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele não ficou só olhando e dizendo: a apóstola Geralda é tão bonita, olha os olhos verdes dela. Amando a Geralda, apaixonado pela Geralda. Não, ele deu o filho pela Geralda porque ele o amava. Não por causa dos olhos verdes dela, nem por causa que ela é linda. Desde o dia que eu compreendi isso, eu decidi principalmente servir minha esposa. Então preste atenção, tem coisa na Geralda, tem coisa não, ela faz coisa que eu não gosto. Tudo nela eu gosto. Mas tem coisa que ela faz que eu não gosto. Mas eu não brigo, eu não retruco, eu não bato, eu não falo alto. Porque eu a amo. Tem um sentimento misturado com o negócio? Claro que tem. Mas não é o sentimento que impera. A obediência à palavra. Caim era do maligno. Judas, predestinado à destruição. Presta atenção, porque não entendeu o amor. Porque quando ele ouviu Jesus dizendo: orai pelos vossos inimigos, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber, se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver frio, dá-lhe de vestir. Porque aí o amor está sendo manifestado. Olha aqui, vamos continuar. Amados, vamos lá, onde é que eu estava? No 19. Assim sabemos que somos da verdade. Então ele fala no 18 de ação. Sabemos que somos da verdade se a gente agir. 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, o nosso sentimento diante de Deus. Olha só, tranquiliza esse sentimento. Olha só, quando o nosso coração nos condenar, se o teu coração te condenar por algo, presta atenção, o teu sentimento te condenar por algo, presta atenção no que ele diz. Ele diz assim: quando o nosso coração nos condenar, a gente tem que ter paz, nos tranquilizar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos
e fazemos o que lhe agrada. Olha só, vou repetir. Amados, se o coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Eu creio que Deus me ama, independente de tudo que eu faço. Ele me ama. Eu confio no amor dele. O amor dele é maior do que os meus sentimentos, do que as minhas emoções. E eu vou controlar isso. Eu sei que Deus me ama e eu vou embasar minha fé nesse amor. Colocar nesse amor a minha fé. Não naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas naquilo que Ele já fez através do Filho. Aí olha lá, amados, se o coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que o agrada. Então está aí o segredo. Primeira coisa, confiar nele. Confiar nele. A partir de hoje, eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz. E eu vou confiar nele. Ele vai me sustentar. É só isso. Fazemos o que lhe agrada. Olha o 23. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. É o desafio para nós. Parar de sermos crianças espirituais e obedecermos. Se você tem dúvida, vem aprender. Lê Bíblia. Lê livros de homens e mulheres crentes. Vem aprender se você tem dúvida. Mas não deixa nenhum sentimento maligno vir no teu coração de não obedecer. Quem está entendendo aqui? E o maior mandamento é esse: